Areias do bairro, mas os irmãos podem ficar cientes, os irmãos podem ir debaixo da bênção do Senhor, porque nós vamos estar aqui intercedendo para os irmãos. Missão é isso, irmão. Se você não pode estar, invista no que pode estar. Se você não tem coragem, invista no que tem coragem. Se você não pode ir, basta ver no chão e intercede por aquele que está aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço. Glória a Deus. Poderosa.
sente o amor de Jesus. A congregação do Cruzeiro do Sul, eu convido os irmãos para a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, estamos falando sobre missão, estamos de missões. E o primeiro pensamento que temos, a ideia assim, realmente é de sair e evangelizar. Mas também devemos ter um cuidado interno e também de cumprir a missão interna, de cuidarmos dos outros, de viver o amor de Cristo realmente com o nosso próximo inteiro, como irmãos verdadeiros da fé. E não percamos esta missão também de cuidar uns dos outros aqui dentro desta casa. Amém? Para a glória de Deus. Vamos ao nome do Senhor nesta noite.
né, irmãos? Esse Espírito Santo de Deus sempre tem ministrado ao nosso coração. Muitas vezes, um evento como esse, nós buscamos tantas expectativas, mas o problema é que nós buscamos tanta expectativa no homem, e aonde que muitas coisas não acontecem. Muitas vezes eu busco expectativa no pregador, muitas vezes eu busco expectativa no tocador, busco expectativa no cantor, mas muitas vezes esquecemos de buscar expectativa em Deus. E quando chegamos aqui, nós buscamos uma resposta, pedimos a Deus que Ele fale no nosso coração.
oportunidade.
oportunidade também. Logo após a congregação do Palmeiras, a do Santana também está com a oportunidade. Glórias a Deus. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Dinheiro, a prata e o ouro
os seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão parado, estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca paras de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha é de alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, precisando já cansado, quer lutar até morrer. Aleluia, Jesus. Nunca pense em descansar, ofegante ele vai. Sua chama não se apaga, pela obra o amor, o seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, precisando já cansado, quer lutar até morrer. Quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, precisando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, precisando já cansado, quer lutar até morrer. Certo quero estar, meu Deus, desistir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus em você, que é um herói sem medalha. Porque você não vai receber medalha, mas vai receber uma coroa. Amém? Vamos salvar o Senhor com o hino Herói sem medalha.
sol escaldante, não teme nem mesmo o vulcão. Traz estampada no peito a força de um campeão que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não derraia, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Seu objetivo, nosso objetivo é aquele que um dia você vai receber o prêmio das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo um vulcão. Traz estampada no peito a força de um campeão que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Levarei eu também minha cruz, decoro a coroa a Então, ela também vai estar fazendo essa oração, a pastora Sueli. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Jesus está presente, irmãos. É um culto tão maravilhoso. É um dos cultos que eu falo com os irmãos, as lágrimas descem. Só de ver nós aqui
salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, já é a maior vitória da nossa vida. Eu vou vir na igreja colocar sobre os seus pés e nós vamos adorar o nome santo do Senhor. Quem está pronto e preparado, se o Senhor te mandar, aleluia, para trabalhar na obra dele, fazer missões, você está pronto e preparado para obedecer a voz do Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Então vamos comigo assim: Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos raízes deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, aleluia. Somente tu conhece os teus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará, pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera missionário, aleluia. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, aleluia. Quem está pronto? As almas estão chorando, irmãos. O Senhor está contando comigo, está contando com você. O Senhor está nos chamando para a batalha, para o trabalho. E o que eu e você tem feito? Coloca as suas mãos na frente agora do teu rosto. Rabá, purificar, rabá, chove a serra. E começa a ver agora o que é que tu tem feito para o Senhor. Quantas almas agora, enquanto nós estamos aqui no congresso de missões, estão morrendo agora. Quantas mães chorando, quantos pais chorando agora. E eu e você está aqui, irmãos, porque Ele nos amou, aleluia. Porque Ele derramou o teu sangue precioso na cruz do Calvário, nos libertou e nos deu ordem. E de porta do mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor te chamou, irmão.
guerra, para a batalha, para ganhar almas para o reino dele. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Pai. Eu sei que o Senhor ainda vai agir neste lugar. Eu sei que o Senhor ainda vai falar através da tua palavra. Mas nós colocamos agora a tua igreja, Pai. Começa trabalhando na nossa vida. Começa de mim, Senhor. Começa na minha vida agora. E começa na vida de cada obreiro, de cada irmã, agora, de cada jovem, de cada adolescente e de cada criança, Pai. Oh, Pai, nós precisamos ganhar almas para o teu reino, Pai. Nós precisamos ser pescadores de alma. Nós precisamos chorar por essa alma, Pai. Vai trabalhando agora no meio do teu povo. Vai despertando. Vai acendendo a chama, Pai. Acende a chama em nossa vida, Pai. Para nós trabalhar mais para o Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está na direção da igreja de missões agora. Seja com cada igreja agora, Pai. E nós profetizamos salvação, libertação de alma em cada igreja agora, Pai. Eu creio no teu mistério, no teu poder. Toma esse ministério em tuas mãos, Senhor. Toma o ministério em tuas mãos e age, Pai. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Abençoa os irmãos, aqueles irmãos que têm contribuído, Senhor, para esse trabalho, para que esse trabalho continue e cada momento cresça mais, Pai. É o que nós te pedimos, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Pode continuar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Hoje é sábado. Aleluia. Sei que muitas pessoas trabalharam. Aleluia. Glórias a Deus. Mas é interessante, né, irmãos? Como que é o agir de Deus na nossa vida. Como que é o trabalhar de Deus na nossa vida. A minha mãe está aqui me apoiando. E é uma das minhas referências, aonde desde pequeno ela tem buscado, ela tem clamado a Deus. E desde pequeno essa voz tem ecoado no meu coração de fazer missão. Às vezes você pode estar pensando, porque é ele que está ali na frente. Mas isso tudo faz parte do processo. Aonde começou os joelhos dobrados. Aleluia. Aonde que muitas pessoas passaram a visão, revelações. Aonde que eu passava, pessoas falaram, Deus vai te usar, Deus vai te colocar em lugares. E esse desejo, irmãos, que despertou no meu coração, eu creio que está despertando no coração aqui de homens e mulheres, crianças, onde que desde pequeno meus pais já faziam evangelismo. E quando eu busquei a Deus, pedi em oração, e a minha oração era essa, onde eu pedi a Deus: sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me com fogo na tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Oh,
vamos orar. Estenda a sua mão direita. Nós estaremos interrogando agora ao Senhor, pela vida do nosso irmão, pastor Hugo, bem? Poderoso, santo, eterno, bendito, mais uma vez nessa noite, em oração, nós te agradecemos por tudo que nos fizeste e a tudo que nos derramou, ó Pai. Mais uma vez, ó Pai, trazer a tua palavra revelada ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra por favor sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo número 19. Mateus, capítulo número 19. Enquanto os irmãos estão procurando a referência, eu quero externar aqui a minha alegria de poder estar aqui essa noite com os irmãos mais uma vez. Louvar o nome do nosso Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos aqui nesse congresso de missões. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Gerson e todos os obreiros que estão aqui essa noite. Eu quero ser bem objetivo, mas são 20 para as 9. Eu queria que os irmãos tivessem muita paciência, mas nós não vamos passar muito do horário. Mateus capítulo número 19. Nós vamos ler o verso 16, o verso 25, o 27, e na sequência nós vamos ler o texto de Mateus 20, do 1 até o 16. Diz assim: E eis que vindo alguém, falou-lhes: Bom mestre, que coisa boa eu devo fazer para herdar a vida eterna? 25. Ouvindo isso, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: Quem então poderá ser salvo? 27. Então, respondendo Pedro, lhes disse: Eis que nós deixamos tudo e se seguimos. O que é que nós vamos ganhar em troca? Mateus capítulo 20, a partir do verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que é chefe de família, que levantou bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os que fossem para a vinha. E eles, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Saindo outra vez, cerca da hora sexta e da hora nona, fizeram de igual forma. E ainda cerca da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: Por que estáis aqui ainda? E eles responderam: Porque nenhum homem nos contratou. E lhe disse: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vocês vão receber. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe um salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os que foram cerca da hora 10ª, receberam cada um denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber um valor maior, mas do mesmo modo, recebeu cada um denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te fiz justiça alguma. Conforme combinado, tome o seu denário, toma o que é teu e vai pelo teu caminho, porque eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Quantos podem dizer amém por essa palavra e por isso acertar? Meus irmãos, eu diria que missões, ela está edificada sobre 4 pilares: salvação, trabalho, chamado e recompensa.
toda vez que nós olhamos para qualquer uma das parábolas da Bíblia, se faz necessário nós tomarmos pelo menos 3 cuidados. O cuidado número 1, nós precisamos estar cientes sobre o espaço de tempo em que a parábola foi proferida e entre o tempo em que nós estamos lendo. Em segundo lugar, nós não podemos ignorar o contexto histórico, cultural daquela época. E por último, a chave para a interpretação de qualquer uma das parábolas é o entendimento de que as parábolas não foram contadas de maneira solta, aleatória. Não é que Jesus ele resolveu em uma manhã dar algum ensinamento e então ele propõe uma parábola. Toda parábola ela é motivada normalmente por alguma pergunta, por algum questionamento. É provável que alguma das parábolas, quando Jesus ele vai ser questionado por algum dos seus comportamentos, para não mandar uma mensagem tão direta aos seus ouvintes, ele conta uma parábola. É interessante que no original a ideia de parábola é comparação. É quando se pega um elemento e coloca ao lado de um outro elemento, e então se faz uma comparação com a finalidade de aplicar uma verdade. Toda vez que nós olhamos para Mateus capítulo de número 20, a primeira ideia que nós temos é que Jesus ele está falando a respeito de trabalho, como se Jesus está organizando um grupo de pessoas para enviar, para desempenhar uma tarefa. Só que essa parábola ela só é possível ser entendida e interpretada da forma correta se nós olharmos para o capítulo 19 e observarmos a respeito das perguntas que serão feitas, que vão motivar o mestre a narrar a parábola dos trabalhadores da vinha. A primeira pergunta que aparece é quando o jovem rico pergunta para o mestre o que ele poderia fazer de bom para herdar a vida eterna. Na tradução que eu tenho em mãos, a pergunta que o jovem rico faz é o que de bom ele poderia fazer para no final da vida ele merecer receber a salvação como recompensa. Nós sabemos perfeitamente que primeiro o mestre repreende aquele moço, dizendo assim: olha só, há somente um que é bom, e é o Pai Celestial. E ali na verdade Jesus olha para aquele moço e diz assim: olha, basta você obedecer os mandamentos. Só que aquele moço olha para o mestre e diz assim: olha, eu faço isso desde que eu sou novo. Então Jesus olha para ele e diz assim: olha, se você quer ser perfeito, pega tudo que você tem, vende e distribua aos pobres. Mas Jesus sabe muito bem que aquele menino vai embora frustrado, amargurado, sendo incapaz de fazer aquilo que o mestre havia orientado. Quando os discípulos que estão em volta observam o grau de dificuldade, porque eles estão percebendo a dificuldade que é o entendimento a respeito de salvação, o mestre ele vai ouvir uma segunda pergunta, que qual seria ou o que deveria ser feito para que eles pudessem ser salvos. E em terceiro lugar, há uma pergunta interessante que Pedro, como sempre, muito precipitado, ele vai perguntar assim: mestre, e nós, que abrimos mão de tudo para se seguir, o que é que nós vamos ganhar como recompensa? Se os irmãos observarem, essas 3 perguntas vão girar em torno do campo meritório. Bem, na verdade, quando o jovem rico pergunta o que é que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna, ele queria saber qual a maneira e por onde fazer para que no final da vida ele pudesse merecer ser salvo. Quando Pedro, eles ficam espantados e perguntam assim: olha, então quem vai ser salvo? Pedro claramente ele está percebendo o grau de dificuldade para se alcançar por intermédio dos seus trabalhos ou pelas suas ações a recompensa de ser salvo. É interessante
interessante que é nesse contexto que o mestre, ele vai dizer assim, olha, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. É bom lembrar que aqui Jesus não está falando de milagre, Jesus não está falando de cego ver, não. Jesus está falando do assunto salvação, e é sobre esse assunto que ele diz claramente, que aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. E a terceira pergunta, ela é uma pergunta muito óbvia, pelo fato de que Pedro, a partir do momento que ele ouve o seu chamado, quando ele estava lá no mar da Galileia, a Bíblia diz que ele abre mão de tudo e ele passa a seguir o mestre de uma forma integral. E é natural que brotasse no coração de Pedro um sentimento ou uma dúvida de qual seria a recompensa dele por abrir mão da sua vida, da pescaria, para poder seguir o mestre. E é nesse cenário que Jesus ele vai então contar uma parábola, e que ele vai começar ela dizendo assim, olha, o pai de família, de manhã bem cedo, ele vai à praça de uma cidade, e ele contrata um grupo de trabalhadores e dá uma ordem, vá para a vinha, porque eu vou pagar para vocês 1 denário por dia. Duas informações são interessantes. A primeira é que normalmente quando chegava o tempo das colheitas, que o fazendeiro ele não queria um vínculo mensal com alguém, ele contratava alguém na diária, para que esse alguém pudesse trabalhar o dia inteiro na plantação, e no final do dia ele ia receber a sua recompensa, que era exatamente 1 denário, que ele correspondia a um dia de um trabalhador comum. Acontece que o texto continua, e a Bíblia diz que 9 horas da manhã, o pai de família ele volta na praça pela segunda vez, e ele contrata um segundo grupo de pessoas e dá a seguinte ordem: vá trabalhar na vinha e eu pagarei para vocês o que for justo. É interessante porque o primeiro grupo, ele ouve do mestre que eles vão receber 1 denário por dia. O segundo grupo, que vai ser contratado às 9, não há informação de qual vai ser o pagamento, somente a certeza de que eles iriam receber aquilo que fosse justo. A Bíblia nos informa que meio-dia, o pai de família vai a terceira vez na praça e contrata ainda mais um grupo de pessoas e diz assim, olha, vão para a vinha, porque vocês vão trabalhar e no final do dia eu pago o que for justo. 3 horas da tarde acontece a mesma coisa. O pai de família vai pela 5ª vez à praça e contrata mais um grupo de pessoas, e ele manda que todos eles vão para a vinha trabalhar, e ele faz a seguinte promessa, de que vocês vão receber o que for justo. Agora é interessante um detalhe, porque a Bíblia nos informa que o pai de família ele vai na hora 1/10, 5 horas da tarde, faltando uma única hora para o dia acabar. Ele volta à praça e ele contrata o último grupo, e ele diz assim, vão vocês também para a vinha, e eu vou pagar para vocês o que for justo. Se essa parábola ela acabasse exatamente aqui, a ideia que nós teríamos é que o pagamento seria feito de acordo com a carga trabalhada. Quem trabalhou o dia inteiro receberia 1 denário. Quem trabalhou de 9 a 6 receberia um salário. Quem trabalhou de meio-dia a 6 receberia um valor em percentual. E assim de maneira sucessiva. Só que a parábola ela não termina assim. Ela termina com o pai de família chamando o mordomo da casa. E o pai de família dá 2 ordens claras. A primeira, ele manda organizar uma fila do último até o primeiro. Observa que a fila que o pai de família manda que eles organizem não será do primeiro para o último, vai ser do último para o primeiro. E a segunda informação clara que o texto nos dá é que o pai de família vai olhar para aquele homem, para o mordomo, e vai dizer só: ele pague a todos 1 denário por dia. Quando o mordomo começa a fazer os pagamentos do último até o primeiro,
Só que isso não vai acontecer. Então, quando o pai de família observa que aqueles homens estão inquietos, o pai de família vai fazer duas perguntas: amigo, qual foi a minha injustiça com você? E a segunda pergunta, o pai de família pergunta assim: qual o problema se eu quero ser bom com o que é meu? É interessante demais nós olharmos isso, porque nós não podemos esquecer que a primeira pergunta do texto é o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna. A segunda pergunta do texto é, afinal de contas, quem vai ser salvo? E a pergunta número 3 é o que é que nós vamos ganhar em troca por ter aberto mão de tudo. Irmãos, a primeira aplicação que se faz nesse texto é que essa parábola, ela contraria completamente a lógica do merecimento. Eu não quero subordinar ou colocar a mente dos irmãos aqui essa noite de uma forma limitada, muito pelo contrário. Mas talvez existem alguém aqui essa noite que pensa que quanto mais tempo ele passa na igreja, mais salvo ele se torna. Tem pessoas que infelizmente têm a mentalidade de que quanto mais ele trabalha no reino, mais perto de ser salvo ele está. Tem algumas pessoas que pensam que a salvação é meio que a recompensa de quem está trabalhando no reino. Só que eu faço coro de que a salvação, ela não vai ser a recompensa do justo, mas ela vai ser um presente para os culpados. Ninguém pode se orgulhar e bater no peito e entender que a salvação é pelo fator meritório, não. Talvez aqui essa noite tenha alguém que tenha 50 anos de convertido, glória a Deus por isso. Talvez tenha alguém que pode olhar e dizer assim: pastor, eu me converti tem 20 anos. Alguém pode dizer: eu converti no ano passado. Mas eu lhe faço uma pergunta: imagine que eu estou pregando, eu encerro, eu devolvo o microfone, o pastor Gerson faz um apelo, e o embriagado aceita a Cristo como Salvador, e passa alguns segundos, a trombeta toca. A pergunta que eu faço ao chegar na eternidade é: quem mereceu mais ser salvo? Ninguém. Sabe por quê? Porque Paulo escreveu que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe por que aqui essa noite essa igreja se reúne nesse congresso? É porque a salvação, ela é um presente que Deus oferta para todos nós. Tem pessoas que agora estavam na hora dessa não está bebendo, se prostituindo, mas a mão milagrosa de Deus, ela lhe arrancou do pecado e ela lhe colocou aqui. É porque a salvação, ela não será por mérito, mas é pela graça de Deus. É o Pai que arquiteta, é o Filho que executa, é o Espírito que aplica. A única coisa que nos resta é entrarmos no culto como esse e reconhecermos que ai de nós se a salvação não fosse pela graça. A salvação não é a recompensa para justo. A salvação não vai ser uma recompensa para quem diz assim: não, pastor, eu oro todos os dias, maravilha, eu jejum toda semana, glória a Deus por isso. Mas é que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo diz assim: mas Deus, pelo seu grande amor e pela sua infinita e rica misericórdia, nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Não, a salvação não é porque você merece, é pelo brado dele na cruz de Tetelestai, é que ele pagou a sua conta, escreveu seu nome no livro da vida. A salvação é um presente que Deus oferta na cruz pelo seu filho. Isso é tão sério, e o salmista vai dizer que nenhum de nós poderíamos resgatar a alma de um amigo, porque o preço ou o custo pela alma é elevadíssimo e os nossos recursos se esgotam antes. A nossa salvação, irmãos, ela é um presente que
presente. Então não diga que Deus nunca fez nada por você, Ele fez. Ele ofertou o Filho dele na cruz. Nós estávamos caminhando a passos largos para sermos condenados, mas Ele, pelo seu grande amor, pela sua riquíssima misericórdia, nos arrancou de lá. Então glorifique o nome do Senhor, porque o mérito não é seu, o mérito é da graça de Deus que Ele alcançou. Então na salvação, a graça contraria completamente o mérito. Ninguém merecia ser salvo, e ainda bem que não foi por causa das nossas ações, foi por causa da mão resgatadora dele, é que nós estamos aqui. Agora, em segundo lugar, eu queria pontuar algo interessante. É que em determinado momento da parábola, nós vamos encontrar uma indagação de que o pai de família, ele volta à praça 5 horas da tarde, e ele percebe que ali havia um grupo de pessoas que ainda não havia ido para a vinha. E o que mais me intriga é que na parábola, aqueles homens vão dizer assim: olha, nós não fomos para a vinha, porque ninguém nos contratou. A Bíblia diz que o pai de família olha para eles assim: então vão vocês também para a vinha. Em segundo lugar, o que eu gostaria de pontuar é sobre o chamado. E ele também é uma questão da graça de Deus. Nós precisamos tirar do nosso meio de uma vez por todas, de que Deus, ele tem os seus queridinhos, aquele que Deus olha para ele e diz assim: olha, você é especial para mim. Não, toda vez que Deus separa alguém, ou vocaciona alguém, ou escolhe alguém para uma determinada tarefa, esse alguém não foi escolhido por causa de mérito. Não é que Deus olhou para as habilidades ou para aquilo que ele poderia fazer de melhor no reino, não. Eu fico maravilhado quando eu olho para o Antigo Testamento e eu percebo que mesmo lá, quando Deus separava alguém, ele não
pergunta: qual a razão de Paulo ter sido escolhido? É a graça de Deus. Quando Deus olhou para Ananias e disse assim: Ananias, vai a um determinado local, a uma determinada casa, porque lá eu tenho escolhido alguém. Quando Ananias chegou lá, Ananias disse assim: não, Senhor, tem um negócio errado. Eu conheço esse homem, eu sei os males que ele tem feito, eu sei aquilo que ele já praticou contra a igreja. Mas só que o Senhor olha para Ananias e diz: Ananias, você está completamente equivocado. Eu não estou chamando ele por quem ele é. Eu estou lhe dizendo que a partir de hoje você vai saber o que é que importa, o tanto que ele vai padecer pelo meu nome. Sabe o que é isso? É graça. Eu vim que pega os principais, daquele do meio dos pecadores, e transforma um dos maiores nomes da pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus não estava olhando o mérito de Paulo, não. Ele estava olhando na capacitação da graça na vida de Paulo. E foi o próprio Paulo que escreveu a carta aos Gálatas. Paulo disse assim: pegue de todos os da minha idade, pode pegar todos que cresceram juntos comigo, eu sobressaí a todos eles. No judaísmo eu dava aula para todos esses homens. Aí Paulo diz assim, mais vírgula: mas aprove a Deus pela sua graça me escolher para ser o pregador do vídeo. Você está muito enganado. Não foi um besta evangélico que fez você ser chamado, não. É a graça de Deus que resolveu escolher você. Aproveite o chamado, aproveite a vocação, porque o mérito não é seu, o mérito é daquele que lhe chamou pela sua graça. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e no verso de número 10, Paulo escreveu assim: eu trabalhei mais do que todos eles, incansavelmente eu trabalhei mais do que todos que vieram antes de mim. Paulo diz assim: mas não eu, mas a graça de Deus, vírgula, e a graça de Deus não foi vã para comigo. Sabe o que é que Paulo está escrevendo? Paulo está dizendo assim: sabe qual é o segredo de eu ter plantado tantas igrejas? Não é o mérito meu, mas é que a graça de Deus me habilitou para isso. Quando alguém perguntava para Paulo: Paulo, qual é o segredo de tanto conteúdo teológico? Paulo não arrotava a arrogância, dizendo assim: olha, foi as informações do judaísmo, não. Paulo dizia assim: é porque a graça me habilitou para isso. Quando alguém perguntava para Paulo: Paulo, qual o segredo para plantar tanta igreja? Paulo responderia: é a graça de Deus que me capacita para isso. Eu estou aqui essa noite lhes dizendo que é a graça de Deus que nos motiva a continuar servindo e fazendo aquilo que fomos chamados. Toda vez que você olhar para as suas limitações, para as suas fragilidades, não precisa ficar preocupado, porque a graça, ela vai habilitar a sua vida. Não, pastor, eu recebi uma promessa de que eu iria pregar, mas a timidez não permite, porque o Deus que chama pela graça, ele também capacita pela graça. O Deus que separa alguém quando esse alguém não merecia, é o mesmo que vai habilitá-lo por causa da graça. Não podemos ignorar isso. Pastor, eu peguei um departamento, ele estava falido. Olha como que ele cresceu. O mérito não é seu, o mérito é da graça que lhe habilitou. Pastor, estou numa congregação e ela está prosperando, mas o mérito não é seu, o mérito é daquele que lhe escolheu pela graça. Pastor, eu estou servindo e as coisas estão fluindo, mas o mérito não é seu, o mérito é da graça. Porque eu oro, é porque a graça habilita a orar.
fosse a graça. É que nós estamos acostumados a ler a Bíblia Sagrada de uma maneira muito superficial. Mas toda vez que nós olhamos para a trajetória e a vida de Pedro, nós não podemos ignorar que ai de Pedro, se não fosse a graça de Deus. Eu me lembro de uma vez ter feito a leitura do Novo Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu cheguei à conclusão das mais de 20 perguntas que o mestre fez. Pedro respondeu 16. E até quando Jesus olhava para ele e dizia assim: Pedro, ainda essa noite o pastor vai ser ferido e todas as ovelhas vão se dispersar. O Pedro olhava para Jesus e falava: mestre, ainda que todos te abandonem, eu continuarei aqui. Chegou um determinado momento que o próprio mestre olhou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás pediu para você ser peneirado como trigo. Eu não sei se os irmãos já olharam, mas naquela época, quando chegava a colheita dos trigos, fazia-se uma roda com 10 homens, e cada um pegava uma braçada de trigo pelo caule. E quanto maior era a cacetada na peneira, mais um grão de trigo ia caindo. Quando o mestre olhou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás pediu para você ser peneirado. Jesus estava falando com ele assim: Pedro, Satanás pediu para bater em você de maneira violenta, ele quer acabar com a sua vida. Só que Jesus não olhou para Pedro e disse assim: só que Pedro, eu acredito no seu potencial, eu acredito na sua força, eu sei que você vai ter condições de fazer isso. Não. O mestre olhou para Pedro e disse assim: Pedro, mas pode ficar tranquilo, porque eu já roguei ao Pai para que a sua fé não te desfaleça, e tu, depois de convertido, conforte aos seus irmãos. Irmãos, era a mesma coisa de Jesus não ter falado nada. Daqui a pouco alguém olha para Pedro, Jesus lá vai subindo para ser crucificado, e alguém pergunta assim: tu esteve com ele? E o Pedro diz: eu não conheço. Algumas mulheres olham para Pedro e dizem assim: rapaz, tu é galileu, tu esteve com ele. Aí o Pedro diz assim: eu juro, eu não conheço tal homem. Quando foi na terceira vez, alguém diz assim: tu andou com ele? E o Pedro diz assim, jurando e espraguejando: eu não conheço tal homem. Agora eu já vou caminhar para concluir. Você pega sexta, sábado e domingo, você tem 3 dias. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou na terra 40 dias, fazendo algumas coisas. Quando ele é ascendido aos céus, 10 dias depois, o Espírito vai ser derramado sobre a igreja, e a igreja vai ser inaugurada. Aí quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 2, e no versículo 14, olha o que a Bíblia está escrito. A Bíblia diz assim: mas Pedro, colocando-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: mas espera aí, 53 dias atrás quem era Pedro? Era alguém perguntando para ele: você andou com ele? E o Pedro dizendo: eu não conheço. Era alguém olhando e dizendo: conhece, você é um galileu. E o Pedro jurando: eu não sei quem ele é. Mas 53 dias depois, a igreja vai ser inaugurada. E sabe o que é que me maravilha? Sabe quem vai ser o primeiro pregador da
fé, porque Deus tem um plano na vida dele. Eu sei que naquela época alguém dizia assim: isso é impossível, esse menino é tímido, ele não consegue nem abrir a Bíblia. Mas é que a graça que chama é a mesma graça que capacita, a mesma graça que escolhe é a mesma que habilita. Fica tranquilo, a promessa vai ser cumprida na sua vida, porque Deus escolheu você por causa da graça, só por causa dela. E para mim finalizar, o meu horário já foi embora, para que os irmãos não esqueçam nunca mais o que é graça, que é um favor imerecido da parte de Deus. Aliás, já pensou por que misericórdia e graça andam sempre juntos? Porque o que é misericórdia? É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça, o que é? É quando Ele nos concede algo que nós também não merecemos. Então, irmãos, o que sobra para nós? Somente adorarmos ao nome do Senhor. Eu não estou aqui essa noite desvalorizando nada do que você fez no reino. Pode ter 100 anos de trabalho, continue fazendo. Mas nunca se esqueça que a razão pela qual os senhores estão de pé é por causa da graça de Deus. Para mim finalizar, conta-se de que um homem, ele assassinou a esposa, e o juiz deu a sentença para ele de que ele deveria ficar 30 anos preso. Ele cumpriu a pena. 30 anos depois, ele foi para a igreja, ele converteu e foi para a igreja. No domingo de manhã, o pastor está celebrando a ceia, e quando ele olha para a igreja, ele vê uma cena inusitada, porque ele vê o juiz de joelho que havia sentenciado, e do outro lado ele vê um rapaz que havia assassinado a esposa, cumpriu a pena e agora estava de joelhos dobrado ao lado do juiz. Quando acabou o culto, o pastor chamou os dois e disse assim: olha, hoje eu tive uma das experiências mais extraordinárias com a fé cristã. Aí o juiz, todo orgulhoso, disse assim: eu pensei a mesma coisa. 30 anos atrás eu julguei a causa e sentenciei esse moço, e hoje ele está aqui do meu lado. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: eu pensei completamente diferente. O que é a graça? Capaz de juntar um juiz diante da sociedade meramente moral, e com o outro, um assassino. Quem é que poderia fazer isso, irmãos? Somente a graça de Deus. Não há outra explicação para isso. Então fique tranquilo. Tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu parente, tem jeito para o seu amigo de trabalho, tem jeito para o seu departamento, tem jeito para a congregação que você está pastoreando. Coloque na mão do Eterno e a graça de Deus vai fazer. Não, pastor, está todo mundo falando, ignore, porque a graça de Deus fará aquilo que você não tem condições de fazer. Levante a sua mão, levante ela, levante. Amando que a saia, o rumo de guerra. Exime não é que tem do sai, a mão de guerra, o rumo de glória. Ele vai dar caia, subir que manto, foi que me aio. O locominde, o céu que me que a sé. Elabrando com condor que serve que me aio. Pai, eu quero apresentar a sua igreja mais uma vez diante das suas mãos, para colocar essa congregação, esse ministério, ó Pai, uma vez mais diante do Senhor. O Senhor me trouxe aqui essa noite com uma finalidade, com um propósito. Há pessoas com chamadas, com vocações ministeriais, mas estão paralisadas até o dia de hoje, porque o Senhor marcou essa noite para que a sua graça fosse manifestada em nosso meio. E aqui o Senhor vai levantar pregadores pela sua graça, cantores pela sua graça, pastores pela sua graça, e o ministério de Madureira vai continuar avançando, prosperando.
Senhor, que ele está saindo daqui, meu Pai, convicto, meu Pai, que o Senhor trabalhou no coração dele, meu Pai. Meu Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, a qual foi ministrada aos nossos corações, mesmo sabendo, Senhor, que nós não somos merecedor, mas que a tua graça nos alcançou, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Trabalhei em vidas aqui nesta noite, meu Pai. Aleluia, trabalhei coração aqui nesta noite, meu Pai. Está pensando em desanimar, está pensando em parar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e superabundou em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É interessante, irmãos, que pode continuar tocando, Pai. Eu tinha falado a respeito de como que Deus iniciou o trabalho na minha vida, mas quando assim que eu batizei, eu comecei a namorar com a minha esposa, que é hoje a Graziele, e ali ela engravidou, e ali, para mim, tudo que foi passado ao meu respeito, para mim já tinha acabado tudo, chamado. E ali eu pensei, o pastor ali falou, você está retirado em comunhão, tive que deixar tudo que eu fazia ali. E eu pensei, agora acabou tudo. Mas Deus, Ele sabe como trabalhar em cada detalhe, irmãos. Foi quando eu convidei a minha esposa para estar indo na congregação ali, e ela não era cristã. Foi quando ela aceitou Jesus ali, irmãos. Quando a graça alcançou ela ali, aquela graça me restaurou novamente, irmãos. E aqui nessa noite, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que às vezes por algum motivo parou, deixou de caminhar. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que está dizendo aqui, eu quero esta graça no meu coração. E eu queria fazer esse convite aqui nesta noite, irmãos. Tem alguém que quer retornar novamente para os braços do Pai? Tem alguém nesta noite que quer retornar? Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Cristo aqui nesta noite? Talvez você pensou em parar, mas hoje Deus está restaurando você aqui nesta noite. Eu quero convidar você aqui nessa frente aqui, você que quer ser restaurado, assim como Deus fez com Pedro. Você que quer ser usado na mão de Deus, eu quero convidar você aqui nessa frente aqui. Somente aquele que está disposto, irmãos. Tem alguém nesta noite que quer vir aqui à frente, receber essa oração? Glórias a Deus. Não tem? Glórias a Deus. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade que foi me dado para estar aqui nesta noite. Te agradeço ao pastor presidente, pastor Gerson. Todos trabalhos de missão ele está envolvido. Eu louvo a Deus, porque querendo ou não, irmãos, Ele é um espelho, Ele é uma referência. Mesmo ainda às vezes com dificuldade, Ele está também conosco, irmãos. Em todos os trabalhos Ele está nas congregações. Então eu louvo a Deus, irmãos. Quando Ele falou para mim estar sumindo, Ele não só colocou eu, mas Ele também está assumindo também. Então isso é gratificante, irmãos.
Então você tem que agradecer a Deus pelo seu pastor também, que às vezes ele está te acompanhando nos trabalhos, pastor Aurindo, é uma referência para mim, em todos os trabalhos locais ali ele está presente, os trabalhos dos irmãos do Caibera sabem muito bem, todos os trabalhos ele está presente, isso é que nos incentiva, irmãos, que Deus continue abençoando, pastor. Irmãos, vai ser servido também um lanche maravilhoso aí para os irmãos. O irmão não vai ser despedido de barriga vazia. Primeiro recebeu o alimento espiritual, mas também vai ser